Renato 38 no Rogério Vilela, Inteligência Limitada, deixou muitas pessoas impactadas e com um sentimento de desconforto. Você não precisa de Deus, você já é melhor do que qualquer influência que possam te dar, né? Não é esse o discurso do esquerdista? O cara que quer matar judeu, ele não quer assumir que ele é um merda por culpa dele, não é isso? Esse feminismo todo, esse genofascismo que tá conversando aqui, Bitcoin muda a conversa. O Bitcoin é o primeiro ativo da história da humanidade, que você pode levar pra você com caixão, pro caixão. Se ninguém te honrar, você pode não dar a ninguém. Tipo, esse dinheiro sumiu do mapa? Vai ser perdido isso. Não tem como. Os governantes querem que exista Bitcoin ou não? Claro que não. Que sim. Ele não quer que sim. tenha pra você. Ah, tá. Eles gostam de ouro ou não? Gosto. Ele quer que você tenha? Não. As pessoas acham que os políticos fazem o melhor pro Estado. Isso não é verdade. Claro o político faz o que é melhor pra eles. Inclusive, o próprio apresentador do podcast demonstrava ali um certo receio por conta das falas do O entrevistado. Estado social, cadê a Constituição? É uma máquina de tirar 80% do dinheiro dos homens pra dar à mulher. O homem vive 7 anos menos e aposenta 5 anos antes. O INSS serve a quem? Você tá pagando a quem aquilo ali? Quando Não, acabar essas 3 mentiras, ninguém vai achar engraçado a filha abrir as pernas pra quem quiser. Você tá maluca? Nada que você vai fazer. Se você ganhar um Nobel, pra mim é menos importante você tá bem casada com 5 filhos. É isso que você vai te dizer? Que era o que você dizia a filha 100 anos atrás, não é isso? Se sua filha chegasse e dissesse, não, eu vou ser rica. Você tá maluca? Você é puta, rapaz. Dinheiro é a coisa mais barata que existe no mundo. Eu quero que você me dê filho, uma família estruturada, sólida, não é isso? Eu tenho onde eu trabalho, tem mulher que desistiu de ter filho, porque toda vez que engravidava, abortava, por causa do nível de estresse de perder noite. Isso é um serviço pra mulher? Mas você tá falando de Isso é um serviço de mulher? Mas Tô falando de gente que trabalha comigo, da galera. Tem lugares piores ainda do que eu tô, não é isso ou não? Esse é um serviço de mulher? Isso é um serviço de mulher que eu faço? Esse lugar onde eu tô é um serviço de mulher? Mas a pergunta é que muitos se fazem. Quem é Renato 38? O que ele fala de tão verdade assim? Será que tudo que ele fala deve ser abraçado como uma verdade absoluta? Uma coisa é certa, ele apresenta o sistema para você, não da forma romantizada que muitos querem acreditar, mas a realidade nua e crua. Eu não tenho carro, não tenho casa, eu não quero colaborar com o regime de exceção. Você não tem casa e não tem carro? Tudo não alugado? Tenho, tudo alugado, é. Mas por quê? Pra não pagar... Seção de direitos, não é isso? Pra não colaborar com a ditadura, eu não quero ter minha mão suja de sangue, de castração de criança e de aborto. Você quer financiar aborto? Crua. O sistema é apresentado para você como de fato ele é. Fala, meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Bom, para começar, quem é Renato 38? É meu conterrâneo, baiano, soteropolitano de Salvador e ficou conhecido nas redes sociais por conta da sua explanação sobre Bitcoin, que é criptomoeda, sobre sua crítica ao modelo atual de Estado que nós temos. Ele é perito criminal da polícia, é professor, tem mestrado, doutorado, enfim, é um cara que possui uma mente extremamente ativa e você tem que prestar bastante atenção quando você começa a ouvir o Renato 38 para tentar acompanhar o raciocínio dele. O Renato fala muitas coisas que são verdades inconvenientes, mas são verdades. É a realidade esfregada na sua cara. Renato 38 é para pessoas extremamente de mente abertas. Algumas, quando ouvem as verdades que o Renato fala, se sentem tão impactadas, mas tão impactadas, que elas ou acordam de vez ou simplesmente começam a odiar o Renato apenas porque ele disse a verdade. Você pode não gostar, não concordar de como o Renato se expressa, de algumas palavras, de algumas nomenclaturas, mas o que ele fala ali não deixa de ser verdade. Tem coisas que eu discordo dele? Obviamente que tem, mas a grande maioria das coisas que ele fala é a realidade absoluta, são os fatos como ele é. Não existe nenhuma espécie de manipulação na fala dele. Existe um ponto de vista ou outro dentro da fala dele que eu discordo, mas o que ele apresenta é a realidade nua e crua, e ela incomoda quem ainda não despertou. Por exemplo, quando você vê o Renato falando sobre o Estado, ele não tá dizendo para você algo que não acontece. Ele não tá denunciando uma coisa utópica. Ele não tá te contando uma história da carochinha. O Estado é perverso exatamente como ele fala. Quando o Renato fala sobre o comportamento atual feminino, você pode discordar de como ele enxerga isso, mas você não pode negar a realidade como ela é. A denúncia do empoderamento feminino, de como as leis misândricas trouxeram para a mulher uma libertinagem que, do ponto de vista cristão, é completamente satânica. A forma como o Estado super protege a mulher, não visando o bem-estar dela, mas visando apenas no controle dos homens,
Deus, porque a força violenta da natureza humana parte do homem, não da mulher. Então, se você controla isso de uma forma mais incisiva, você tem um maior controle da sociedade. As coisas que o Renato fala acerca de relacionamento, que do jeito que o mundo está hoje, do jeito que as mulheres estão se comportando hoje, não está valendo a pena se relacionar, não está valendo a pena casar. Lembrando que o rei Salomão já fez essa reflexão há milênios atrás, mulher virtuosa, quem achará no tempo de Salomão? Imagina hoje como é que tá. Se naquele tempo Salomão já julgava difícil achar uma mulher virtuosa, imagina nos dias de hoje. Ele diria que era impossível. Sem medo de errar, sem medo de ser feliz, mesmo discordando de um ponto ou outro que eu já vou contar pra vocês, o Renato é alguém que tá muito à frente do seu tempo. Você vai ver muita coisa que ele tá falando nos dias de hoje se concretizar lá na frente, como por exemplo, o fim da moeda fiduciária, o colapso estatal, o colapso do Estado atual, você vai ver acontecendo logo em breve aí. No entanto, eu vou explanar isso com mais detalhes mais pra frente, tá? Um sistema, ele vai cair e outro vai entrar. O controle sempre vai existir. Esse é um ponto que eu discordo do Renato, porque ele acha que não haverá uma outra forma de controle. O controle, ele sempre haverá. O sistema atual vai cair, mas isso não quer dizer que as pessoas continuarão livres. Um outro sistema está emergindo. Então, em resumo, o Renato 38 é isso. É alguém além do seu tempo, é alguém que você tem que ter muito a mente aberta para ouvir, você tem que ter ali peito para encarar a realidade como ela é, e se você souber fazer o que a Bíblia ensina, né, absorver de tudo e reter o que é bom, você vai absorver extremamente, mas muita coisa, muita informação do Renato, e vai reter muita coisa também de boa que sai ali das palavras do Renato.